Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos começar a lição de número 6, de 7 de agosto de 2022, da revista CPAD, do terceiro trimestre de 2022. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja acompanhando esta lição, e que Deus possa ir nos proporcionar uma aula maravilhosa, uma aula rica em conteúdo e aprendizado, tá certo? Vamos tratar de um tema muito importante, tá certo? Um tema aí que vem trazer muito aprendizado e também muito conhecimento, para que possamos estar aí em alerta máximo, vigilante contra as sutilezas do ataque do inimigo, tá certo? Vamos estar tratando desse tema, um tema muito polêmico, um tema muito importante, um tema aonde vai tratar aí de áreas sensíveis, que é as ideologias contrárias à família. Vamos tratar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família, tá certo? Vamos aqui para o nosso texto áureo. O texto áureo está baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Certo? Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planeja destruir a família. Certo? Então, a verdade prática vem trazer a seguinte informação: que na sociedade moderna, certo? Na sociedade moderna contemporânea dos dias atuais, está surgindo muitas ideologias que planejam destruir a família. Família essa baseada em Gênesis capítulo 2, versículo 18. A família constituída pelo próprio Deus, tá certo? Então, vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, baseada em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Versículo 23. E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto,
deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Certo? Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, aonde esse texto vem trazer ao nosso conhecimento o propósito de Deus para a família, o propósito de Deus na união do homem com a mulher, tá certo? Que é o casamento, a união que Deus estabeleceu. Vamos agora seguir em frente. Vamos para a introdução da nossa lição. Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que ronda a família cristã. Velhas práticas, como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer. Vigiemos. A introdução, ela vem nos apresentar que a família, ela é um projeto de Deus. E que essa família, que é projeto de Deus, ela está alicerçada sobre valores fundamentais, né? Ela está edificada sobre valores fundamentais estabelecidos pelo próprio Deus. A revista também vai tratar também dos perigos, os perigos que ameaçam a família constituída por Deus, tá certo? Velhas práticas, como a infidelidade conjugal, o adultério, né, na sociedade contemporânea dos dias de hoje, são práticas que está se tornando cada vez mais comum e normal. E numa visão bíblica, cristocêntrica, numa visão cristã, para nós que somos família de Deus, isso não é normal, certo? Isso jamais pode ser considerado normal ou natural. Isso foge do propósito, do plano de Deus para o casamento, para a família, tá certo? Isso não é normal. Mas na sociedade contemporânea dos dias de hoje, isso está sendo aceito, isso está sendo reconhecido como uma prática normal, a infidelidade, o adultério, tá certo? E também a revista vai tratar, nesta lição, dos perigos estes que são alternativas de construção familiar, que são perigos, são perigosos e que demandam a nossa atenção, tá certo? Ela também menciona uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal, tá certo? Mas ela alerta, pode ter se mudado o rótulo, né? Mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado aí, máxima atenção, né, sobre as novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer, né, que é uma teoria aí
que vamos estar vendo e abordando nesta lição sobre o seu significado e as consequências que poderá vir de escolhas que muitos jovens na sociedade dos dias de hoje têm preferido escolher sexualidade e manifestar sua sexualidade contrária àquilo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Palavra-chave da nossa lição é a família, tá certo? Palavra-chave é a família. Durante esta aula você vai estar aí vendo essa palavra sendo mencionada quase que constantemente. Beleza? E o alerta aqui da introdução final é que possamos vigiar. Vigiemos com as ideologias que estão aí surgindo na sociedade, que são contrárias à família. Primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico: família, projeto de Deus. Primeiro ponto do primeiro tópico: uma instituição divina. Esse primeiro tópico já vem nos apresentar aí que a família é um projeto de Deus, uma instituição divina, tá certo? Família não é projeto de homem, não é coisa da imaginação humana. Família é um projeto de Deus. Foi Deus que instituiu a família, foi Deus que estabeleceu o casamento, foi Deus que projetou a família, por isso que é um projeto de Deus. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, em Mateus 19, versículo 6, na parte B. Jesus, ele foi questionado, ele foi abordado por um grupo de pessoas religiosas da sua época sobre a questão do divórcio, certo? Porque Moisés tinha permitido os homens, se desquitar, repudiar suas esposas e dar-lhes cartas de divórcio. E Jesus respondeu, Jesus respondeu da seguinte forma: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, certo? Ao dizer que ninguém se separasse o que Deus havia ajuntado, o Senhor Jesus, ele se referia à constituição familiar. E mais com essa fala, Jesus, ele reconheceu que a família é uma instituição divina, ou seja, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus, Então a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou, certo? Foi Deus que criou a família, não foi o homem, tá certo? A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Deus, ele tem um projeto para a humanidade e nesse projeto de Deus, certo? Para a humanidade, inclui a família. Ele tem um plano para a igreja, certo? E nele Deus também inclui a família. Esse primeiro tópico, concernente a esse primeiro ponto, vem trazer ao nosso conhecimento a informação de que a família foi projetada por Deus, certo? E que Deus, ele tem um plano especial para a família e para a igreja, certo? Que é
um outro tipo de família que vamos estar também tendo o conhecimento e o significado da igreja, certo? De que tipo de família é a igreja e também a nossa família natural com propósito divino estabelecido por Deus, tá certo? Então, esse foi o primeiro ponto do primeiro tópico da nossa lição. Segundo ponto do primeiro tópico: a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando o próprio Deus disse: portanto, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois passarão a ser uma só carne. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Esse segundo ponto aqui vem também nos informar que a família, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, é a base do contexto social. A família é a primeira instituição a ser estabelecida na sociedade, tá certo? Ela é a base desta sociedade, a sociedade atual, tá certo? A família. Na verdade, não poderia haver, segundo a nossa lição, a revista está nos informando, que não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Porque aprendemos a nos socializar com a nossa família, tá certo? A conviver, né? A se comunicar com a nossa família. Se nós não temos uma vida social convivida com a nossa família, não podemos habitar em sociedade, tá certo? Então, a sociedade, ela é formada pelas famílias. É isso que a lição está nos informando. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Ou seja, a revista está dizendo que a desconstrução, é isso que ela está dizendo, essa palavra desagregação é a desconstrução da família, tá certo? Da família moderna é um dos assuntos principais abordado por problemas sociais ora presenciados. Ou seja, esses conflitos que existem na sociedade dos dias atuais. Beleza? É um dos motivos porque está acontecendo esses embates, né? Está acontecendo essa violência, essa falta de respeito do ser humano uns para com os outros, né? Essa desagregação, essa desconstrução é devido, né? Está acontecendo aí essas desconstrução familiar na sociedade moderna, na sociedade dos dias atuais. Sinopse 1. A família é uma instituição divina e, por isso, é a célula máter da sociedade. A sinopse 1, que é um resumo do primeiro tópico da nossa lição, vem nos informar que a família é uma instituição divina e, por isso, ela é a base da sociedade, tá certo? Ela é a célula máter da sociedade. Vamos agora para o nosso segundo tópico da nossa lição. Fundamentos da família cristã.
Vamos agora ver quais são os fundamentos da família cristã. Primeiro ponto: o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento ele é monogâmico. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Você pode estar conferindo aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso Jesus disse que Deus criou o homem e mulher, Mateus capítulo 19, versículo 4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve ser e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. A nossa lição, ela vem nos informar sobre o primeiro fundamento da família cristã, que é o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento ele é apresentado de forma monogâmica. Isso é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A lição ainda também ela aborda sobre a poligamia. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, ou seja, o homem ele poderia casar com várias mulheres, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido, tá certo? A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção da família constituída pelo próprio Deus. Da mesma forma, o casamento bíblico ele tem que ser heterossexual, isto é, constituído por um homem e por uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Por isso Jesus disse que Deus criou o homem e a mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo, que é uma ideologia da sociedade moderna dos dias atuais, da nossa contemporaneidade, aonde eles mencionam que existe aí um terceiro sexo. Biblicamente, isso não existe. O casamento ele deve ser e precisa ser um casamento de pessoas heterossexual, constituído por um homem e por uma mulher, macho e fêmea. Se surgir como a sociedade quer implantar na sociedade contemporânea esse terceiro sexo, isso é coisa da cabeça do homem em rebeldia com o Criador, em rebeldia contra Deus, tá certo? Ou seja, quer inverter a ordem natural das coisas, tá certo? Daquilo que Deus estabeleceu. Isso é o que vemos na sociedade dos dias de hoje. A inversão das ordens natural da vida, a inversão de valores e princípios estabelecidos por Deus. Então, essa é uma das áreas que o povo de Deus ele vem sofrendo ataques por parte do inimigo contra princípios e valores estabelecidos pelo próprio Deus, tá certo? Então a revista está tratando aí dos diversos ataques que o povo de Deus, a igreja, ela vem sofrendo por parte do inimigo. E ele vem usando da sutileza, que é uma das características
que ele usa, que ele se camufla para atacar e atingir o povo de Deus, tá certo? Ele usa da sutileza, ele vem de forma sutil. O diabo ele não vem mostrando que ele é horrível, que ele é sagaz, que ele é perigoso para tentar destruir a nossa fé. Ele vem na sutileza, de forma sorrateira, né? De forma que ele não seja percebido, seja detectado. Então, que nós possamos vigiar, que nós possamos estar aí em alerta constante, porque o inimigo ele vem sorrateiramente, como uma cobra, devagarzinho, de mansinho, e quando ele dá o bote, aí fica difícil, porque quando o veneno ele começa a circular nesse corpo, que é o corpo da igreja, aí então é paralisado tudo, e esse corpo vem a padecer, a sofrer devido às consequências do veneno destilado por parte da serpente, por parte do inimigo das nossas almas, tá certo? Vamos agora aqui para o segundo ponto desse segundo tópico da nossa lição. Vimos a primeira base, o primeiro fundamento, que é o casamento monogâmico e heterossexual. Agora, nesse segundo ponto, vamos estar vendo mais alguns fundamentos que Deus estabeleceu à família, que é o casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel, ou seja, ele não pode se dissolver, ele não pode acabar. Jesus disse que o homem não pode separar aquilo que Deus ajuntou. Ele disse: não separe o homem o que Deus uniu. Mateus 19, versículo 6. O casamento bíblico é feito para durar a vida toda. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, certo? A causa de exceção a qual Deus ele deu uma permissão para que houvesse o fim da união, que é o casamento, a não ser por causa da infidelidade conjugal, ou seja, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Você pode conferir em Mateus 19, versículo 9. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que fez com que o casamento não seja, ou que faz com que o casamento não seja dissolvido, ou seja, não tenha um fim. O que a revista está abordando aqui para o nosso conhecimento é que Jesus, ele deu um parecer quando acontecesse, caso acontecesse, né, o fim de um casamento. Ele disse, a não ser por causa da prostituição. Em uma lição anterior já abordamos aqui sobre esse tema e vimos aí que houve no passado por parte de Moisés uma permissão para que os homens repudiassem as suas esposas se eles encontrassem alguma coisa feia na mulher antigamente, né? E desquitasse, dasse-lhe carta de divórcio, repudiasse a esposa. Mas foi por causa da dureza do coração dos homens que Moisés permitiu. Jesus disse isso, né? Jesus disse, olha, mas no princípio não foi assim. Ou seja, aquilo que Deus uniu não era para pôr um fim, não era para acabar essa união. Só que por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu. Só que Jesus veio reprovando essa prática. Jesus veio dando a luz ao nosso entendimento que o casamento é uma instituição divina, estabelecido por Deus e que não pode acabar, a não ser por infidelidade conjugal, ou seja, prostituição, o adultério. Então, Jesus, ele trouxe aí as claras, ele trouxe a revelação de Deus, do propósito de Deus para a família, tá certo?
E a lição agora nos apresenta também um outro fato interessante, que é a reconciliação, o perdão, caso houver traição. Mas, se não houver, dá-se essa brecha para que a pessoa se divorcie, certo? Perante as leis constituídas na sociedade e contraia um novo casamento, tá certo? Por parte, né, aliás, por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido quando há reconciliação, quando há perdão por ambas as partes, quando o ofendido perdoa e aquele que ofendeu reconhece o seu erro e também se arrepende. Ainda a questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, a lição está tratando também sobre a questão do abandono. Antigamente, principalmente nos dias do apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios, era comum alguém se converter ao cristianismo, ao evangelho, e a pessoa, no caso sendo casada, um dos seus companheiros, aliás, um do seu companheiro, não se converter à mesma fé, não se converter ao cristianismo, e por esse motivo, muitas das vezes, a pessoa era abandonada, né? Ou seja, se fosse o homem e a mulher se convertesse, e o homem não fosse convertido, e se ele abandonasse a esposa, né, no caso a mulher, o que é que acontecia? A mulher ela não era obrigada, né, a ficar sozinha. Ela poderia se casar. Paulo tratou disso na igreja de Corinto. Ela poderia também contrair um novo casamento, tá certo? E isso não seria infidelidade conjugal e nem traição, tá certo? Ela não estava sujeita à servidão, ao jugo colocado sobre os casados. Paulo tratou sobre os casados cristãos e também aqueles que eram cristãos casados com aqueles que não eram cristãos. Paulo também tratou sobre o jugo desigual, que não poderia a pessoa casar com ímpio, a pessoa cristã, a pessoa crente, casar com pessoas que não fossem da mesma fé, tá certo? Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda há outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, que é a questão da confessionalidade, tá certo? Confessionalidade. As escrituras preceituam que não deve haver união entre o crente e o incrédulo, que é essa questão aí do jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo tratou sobre esses três assuntos: casamentos entre cristãos, casamentos de pessoas que se convertiam ao cristianismo, tá certo? E era abandonado por causa da sua fé, e também pessoas cristãs que não poderiam casar com pessoas que não tinham a mesma fé, tá certo? Vamos agora aqui para o resumo desse segundo tópico. Sinopse 2. Monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Ou seja, esse resumo vem trazer que a monogamia e a heterossexualidade e a indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Vimos aqui o significado da palavra monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade, certo? Que são fundamentos da família cristã. Terceiro tópico:
a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro ponto: casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Confere Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, e não ao contrário. Mateus 19, versículo 4. Esse primeiro ponto do terceiro tópico vem nos informar sobre algumas mudanças na Constituição, principalmente a partir da Constituição de 1988, que já vimos aqui em uma lição anterior, sobre a permissividade de reconhecer a união de pessoas homoafetivas, ou seja, uma afronta aí para a igreja, uma afronta para o próprio Deus, uma afronta contra os princípios e valores estabelecidos por Deus para a família, ou seja, uma nova configuração familiar, uma nova alternativa de família, que é uma ideologia contemporânea que muitas das vezes a sociedade, principalmente o povo ímpio, o povo que não tem temor a Deus, eles querem que a gente aceite, nem que seja na marra, a força, como reconhecimento familiar. Com isso, tem surgido assuntos polêmicos, assuntos que têm levado alguns pastores aí a se explicar para a justiça, tá certo? Alguns pastores que têm se recusado a casar pessoas do mesmo sexo, tá certo? Alguns pastores aí têm sido até presos por causa disso, têm respondido aí judicialmente, e muitos até acusam alguns pastores de homofobia, tá certo? Acusa também de outras ideologias, tá certo? Como discriminação e por aí vai. E temos o nosso ponto de vista, temos o nosso posicionamento, porque nós não iremos poder ir contra aquilo que Deus estabeleceu, tá certo? Nós não podemos achar normal e aceitável aquilo que vai contra os princípios e valores contidos na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela contém princípios, valores, preceitos estabelecidos que também molda os relacionamentos. Então nós não podemos aí aceitar essas novas ideologias que são contrárias à nossa fé em Deus, tá certo? Segundo ponto, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não percebe como pertencendo a um único gênero,
Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Está vendo que situação do ser humano? Está vendo a que ponto nós chegamos? Se a pessoa decidir, hoje eu não sou mais homem, hoje eu não sou mais mulher, ela ficou sem definição de sexo, certo? Mesmo a natureza definindo o sexo, mesmo a natureza definindo ali que o homem tem um órgão genital, a mulher tem o seu órgão genital, mesmo a natureza definindo aí o gênero, a pessoa ainda se acha na condição de dizer que não é nenhuma coisa nem outra, né? Mesmo tendo por natureza o sexo definido. E é o que está acontecendo nessa sociedade dos dias de hoje, uma sociedade que é rebelde contra Deus, uma sociedade que está em decadência moral, espiritual, uma sociedade caída no pecado, né? Uma sociedade que está em rebelião constante com Deus. E eles querem de qualquer forma que haja um reconhecimento por parte, principalmente da igreja, do povo de Deus, desse terceiro sexo, tá certo? Nesse caso, teria uma ausência do gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, homem e mulher. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. Levítico capítulo 18 trata dessa questão, tá certo? Da expressão da sexualidade revelada por Deus, o padrão, tá certo? O padrão correto estabelecido por Deus para as nossas vidas. E também uma negação de leis biológicas que define o sexo masculino e feminino. Sinopse 3. O resumo desse terceiro tópico. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária, tá certo? A nova configuração da família, né, que eles querem implementar na sociedade, vem trazer características, né, ou informação pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária, ou seja, pessoas que não têm uma definição na cabeça delas do que são, se é homem, se é mulher, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Olha só que reversão, olha só que afronta ao Criador, olha só que inversão de natureza, inversão de valores, inversão de formação de caráter das pessoas, chegar a um ponto de não saberem o que são, né? Ou se definir o que são. Elas é que querem se definir o que são. Mesmo a natureza definindo-as, elas é quem querem decidir o que elas querem ser, tá certo? E isso vai contrário à vontade de Deus. Vamos aqui para o quarto tópico da nossa lição. Princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro ponto, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia.
Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cristãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vive têm o dever moral de dar a conhecer aos seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Esse primeiro ponto do quarto tópico da nossa lição vem falar da responsabilidade do papel dos pais, que é a criação e formação dos filhos, tá certo? Os pais, eles têm essa missão de transmitir valores aos seus filhos. Isso está falando da família cristã, tá certo? É por isso que a sociedade está vivendo essa crise de valores. É por isso que a família na sociedade está perdendo a referência. Por quê? A ausência de valores, de princípios e de formação de caráter está levando à desconstrução familiar. E isso nós não podemos aceitar como normal, tá certo? Você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de não só criar os seus filhos, mas também de formar neles o caráter baseado nos valores e princípios sólidos da palavra de Deus, tá certo? Então, a revista está abordando sobre a crise atual da família, que é uma crise de valores, onde a família ela está sendo desestruturada na ausência de valores fortes, tá certo? Que predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, é por parte da falha dos pais, certo? É falha dos pais em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro, tá certo? Em algumas lições anteriores, nós vimos aí que os valores cristãos se tornaram tabu para a sociedade e eles vieram de forma violenta quebrar esses tabu, tá certo? Colocando um novo padrão para a família na sociedade, tá certo? Ou seja, eles estão quebrando, eles estão desconstruindo princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus para a família, tá certo? A família cristã, a família tradicional, a família constituída por Deus, eles querem destruir, eles querem neutralizar na sociedade, tá certo? Família, hoje em dia, até para se mencionar nessa sociedade a palavra família, é um problema. E a revista diz que os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vive, eles têm o dever moral de dar a conhecer aos seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Segundo ponto desse quarto tópico, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes? Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada.
É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Esse segundo ponto desse quarto tópico vem trazer a informação sobre o papel da igreja, o papel da família, certo? Que famílias fortes é porque faz parte de igrejas fortes, tá certo? Ou seja, não pode existir igreja sem a família. É por isso que essas duas instituições, que são instituições divinas, estabelecida por Deus, é perseguida na sociedade moderna dos dias atuais. Tá certo? A igreja e a família. Então, uma das bases da igreja que a sociedade dos dias de hoje procura destruir é a família. Por quê? O inimigo sabe que se destruir a família, destrói a igreja, tá certo? A igreja é constituída por famílias, certo? Famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fracas. Ou seja, as famílias refletem a igreja reflete as famílias, tá certo? Então não podemos abrir mão dos princípios, dos valores, dos preceitos de Deus estabelecidos para a igreja, para a família, porque isso vai contra o plano e o propósito que Deus estabeleceu para ambas, tá certo? Vamos agora para o resumo desse quarto tópico. Sinopse quarto. A sinopse vem nos informar que os pais e a igreja, eles têm papéis importantes na manutenção dos valores da família, tá certo? Os filhos têm que ser ensinados nesse contexto. Os filhos têm que ser formados nesse contexto, por valores e princípios cristãos. Conclusão da nossa lição. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procura desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar os relacionamentos. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos, tá certo? Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição muito interessante, muito importante para as nossas vidas, e que vimos que a família ela está sob ataque do inimigo. Muitos desvios sutis procura desconstruir o projeto da família tradicional, como velhas práticas, como adultério, né? Fornicação. Vimos aí que algumas práticas contrárias à nossa fé estão sendo vendidas para as famílias como algo normal. E até mesmo eles falam que é necessário para turbinar os relacionamentos, que é um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, vimos aqui pela revista que os pais eles têm mais do que nunca que firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Vamos revisar o nosso conteúdo.
tá certo? Vamos agora para as perguntas e respostas da nossa lição. Primeiro, o que Jesus respondeu aos fariseus quando consultado sobre o divórcio? Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6, parte B. Segunda pergunta: o que a família é no contexto social? Resposta: no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis 2:24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Terceira pergunta: quais os fundamentos da família cristã? Os fundamentos da família cristã são monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade, que são fundamentos da família cristã, certo? Quarta pergunta: o que é uma pessoa não binária? Resposta: uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Quinta pergunta: qual o papel dos pais? Resposta: os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. Vocabulário. Vamos ver agora a definição de algumas palavras que foram mencionadas na nossa lição e que você não teve aí as definições. Incutir. O que significa incutir? Incutir significa infundir, introduzir, suscitar, inspirar, tá certo? Os pais têm que infundir, introduzir, suscitar e inspirar valores nos seus filhos. É isso que a lição estava afirmando. Trâmites. Quais são os trâmites que a revista mencionou? Qual o significado da palavra trâmites? Trâmites significa procedimentos para determinado fim, o que conduz a algum ponto, tá certo? Significado da palavra união estável. União estável significa instituto jurídico que estabelece legalmente a convivência entre duas pessoas, tornando essa união similar ao casamento civil. Beleza? Vimos aqui a nossa lição chegar à sua conclusão final. Que Deus abençoe a sua vida. Esta lição, ela serve de fonte de pesquisas para você estar aí sempre se atualizando, sempre se informando e indo a fundo, tá certo? Em busca aí de conhecimento, de informações concernente a esse tema. É um tema que não se esgota, é um tema que sempre vai estar aí se atualizando na sociedade dos dias de hoje, tá certo? Essa lição foi baseada nesse tema, a sutileza das ideologias contrárias à família. Na sociedade contemporânea dos dias atuais, estamos vendo surgir várias ideologias que são contrárias à família, tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta lição ela possa ter sido bem produtiva, bem edificante para a sua comunhão com Deus. E vigiemos contra as ideologias que estão surgindo aí, contrárias à família e à nossa fé. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus permitir.